Olá, estamos iniciando mais um ENIACcast aqui, hoje com um convidado especial, que nem todos os outros. Muito especial, É inclusive. verdade, que é o pai de um aluno aqui, né? Nosso amigo, o Ronaldo. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, tudo bem. E vocês, como estão? Não, tô A gente tá ótimo. bem, né? Bom, É uma honra falar. Ah, eu Gratidão que por esse falo, especial, né? Nem eu que tanto. digo, pô. não, você é especial, cara. É, Principalmente especial. por algo que você foi apresentado para nós. É, Você foi verdade. apresentado pra gente como luthier, cara. Oh, Verdade. E eu Nossa. já conheci o seu filho, né? Conheci o Medina. A gente se conheceu, inclusive, no meu primeiro dia de aula. bacana. E ele me contou que você que fez o violino dele. Sim, foi eu que fiz Caramba, o que dele. da Eu hora. fiquei chocada. É uma arte belíssima que eu vim aprender depois de uma certa idade, né? Porque às vezes a gente acha que por causa da idade de passo, a gente acha que a gente tá velho e na verdade o velho está no corpo, mas não pode estar na mente, né? Então eu vim aprender depois de um certo tempo já de experiência, de vida, né? E é uma coisa que eu amo fazer. Incrível. E assim, eu tinha uma dúvida, né? Que eu até ia perguntar. Luthier, eles faz só instrumentos clássicos ou é todo tipo de instrumento musical? Assim, pelo pouco conhecimento que eu tenho, o luthier é um profissional que mexe com instrumento musical. Em geral. Em geral. Então, não importa se ele é metal, se é de madeira. Mas o esse, foco, esse é o meu entendimento. o seu entendeu? foco é clássicos, Meu, violino. Isso, meu foco é clássico, né? Então, é a família das cordas, vamos colocar assim. Aham, Sim, sei. entendo. Praticamente violino, viola de arco e violoncelo. Existe contrabaixo, mas eu não tenho, da minha casa, eu não tenho condições de mexer. Não Sim. que eu não teria capacidade, né? Mas meu foco é nesses três. Entendi. Ah, então foi sua escolha você fazer o violino em si. Aqui, né, tipo, acho que foi seu primeiro trabalho, né? É que foi assim, né? Eu posso dizer que eu tenho um pouco mais de experiência do que vocês, né? Já vivi Sim, coisas Sim. claramente. que vocês vão viver, né? Então, Sim. a vida, eu diria para você que é feito de altos e baixos, né? Uma hora você está embaixo, em cima eu falo, comparo sempre com relógio, né? Um quarto, dois quartos, três quartos, quatro quartos, né? Dividindo assim, né? Então, eu passei uma fase muito difícil, né? Passei uma fase desempregada, né? Sim. Eu e meu filho, nós somos uma denominação, uma igreja, né? Essa igreja ela trabalha muito com essa parte de instrumentos clássicos. Então, o desejo de tocar o instrumento partiu dali, né? Então, esse desejo, eu acabei aprendendo a tocar o violino sozinho, né? Eu fui fazer aula particular, e dessas aulas particulares que eu aprendia, eu ensinava para o Gabriel em casa, né? Foi a partir daí que ele aprendeu, né? E depois que eu preparei ele para entrar na orquestra da igreja, a pessoa que me dava a aula, eu falei para ele dar aula para o Gabriel, né? Sei. Então, como eu disse para vocês, eu estava passando uma parte difícil, que eu estava desempregado, né? Aí teve uma vez que eu fui levar o meu instrumento para fazer alguns ajustes. E o rapaz que me atendeu lá, ele deixou eu entrar para... Acabei conversando com ele, observei ele trabalhando e aquele sentimento ficou no meu coração. Leva o jeito para fazer isso. Você aprendeu só olhando o cara fazer? Não. Ele Não. descobriu, eu acho que o amor dele pra o- aquilo. Tipo, falou, eu queria aprender a fazer isso, porque eu Isso, gostei disso. porque, né, Sim. eu trabalho no Senai também, né, então eu sempre trabalhei com essa parte de máquinas, medida, desenho mecânico. Então, quando eu vi o rapaz fazendo aquele ajuste, e mais ou menos na conversa, eu falei, pô, eu levo jeito para fazer isso daí. Mas a minha dificuldade foi que eu estava desempregado, né, não tinha dinheiro para poder Sim. pagar, né. Aí se passou 2 anos e meio, né, foi quando eu arrumei trabalho no Senai. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer um curso, né. Mas no Senai você dá aula do quê? De construção? É assim, na Senai eu trabalho na parte de metal mecânica, né? Então eu dou aula de desenho mecânico, Ah, sim. prática de oficina, toda a parte de software, 3D. Sim. Hoje eu estou atendendo mais empresas, estou fazendo a parte de consultoria e assessoria pelo Senai, né? Sou Uhum. professor ainda, mas eu trabalho agora como consultor. Que legal. Então foi assim, então eu busquei o curso era de 1 ano e meio, então eu fiz meu instrumento em 10 meses. Por causa da habilidade que eu já tinha com ferramentas, Sim. isso também me ajudou. Aí quando foi dezembro de 19, eu terminei o instrumento. Aí eu tive a oportunidade de passar ele para o Gabriel, né, que é meu filho. Sim. E é uma satisfação muito grande saber que meu filho toca meu primeiro instrumento. Isso é muito Toca legal. muito bem, eu tenho que fazer essa observação que ele toca muito bem.
Tanto que Então- ele ficou conhecido na escola por ele saber tocar um instrumento que, tipo, É não é tão difícil. comum pra gente, assim, porque a gente vê que as pessoas tocam o quê? Ah, eles tocam bateria, tocam violão, guitarra, mas não um instrumento Clássico, clássico como o violino. O violino é um instrumento muito difícil para aprender. realmente. Eu diria que é um dos mais complicados, Eu tá no diria- top 3, eu Eu acho. tô tendo que tocar piano. Sim. Eu sou Eu apaixonada. estou tocando piano. Estou na minha 4ª aula. Eu diria para você que o violino é mais difícil que o piano. É, realmente. Porque assim, as notas do piano ela é fixa. Você bateu o dedo ali, você sabe Ah, é. que é dó, sol. O violino você tem que si. acertar ou errar. No violino é muito afinação. Ah, sim. Você não tem marcação no espelho, você sai da Não tem primeira, trastes, na primeira né? posição para ir para a terceira, você tem que manter a afinação. E assim, para você ter uma ideia, eu, assim, quando eu comecei, teve uma vez que eu cheguei no Gabriel e falei, vamos aprender a tocar um hino. Em 4 dias eu ensinei para ele o que era o violino, as cordas, coloquei ele para fazer as notas básicas, coloquei para tocar o hino e ele tocou. 4 dias. Ele disse uma vez que quando você, eu acho que você estava mostrando para ele, né, o violino, ele disse que ele não estava muito afim, né? Ele queria tocar guitarra. Eu Sim. comprei guitarra, comprei amplificador, mas E não quis Ah, eu depois. cheguei a ver a guitarra dele. aí o que aconteceu? Aí ele, na época, ele chegava em casa e ficava em casa jogando videogame. Eu falei, nossa, vai aprender a fazer alguma coisa. E como você conseguiu motivar ele para tocar o violino? Na verdade, no início foi mais imposição. É. Eu impus. Falei para ele, você vai fazer. Mas Sei. assim, mas num acordo. Eu falei, você vai fazer. Eu Sei, deixei ele livre para fazer as coisas dele que ele gostava, mas eu coloquei algumas regras. sim. No início foi, por exemplo, eu falei para ele, ó, você vai chegar da escola, faz sua lição, vai almoçar, faz sua lição, vai jogar teu videogame e vai fazer aula de violino. Vai tocar o violino. Fez. Aí o que eu fiz? Chamei ele para conversar, expliquei para ele que na época que ele fez um acordo comigo, ele não cumpriu esse acordo, dei exemplos do o que aconteceria fora se ele não cumprisse, porque assim, dentro da tua casa é uma coisa, quando você faz um acordo fora da tua casa, se você não cumpre, as pessoas descartam você simplesmente É assim. verdade. Então é isso, passei isso para ele e falei que a gente ia mudar a regra. Falei que ele ia chegar da escola, ia almoçar, fazer a lição e ia estudar o violino. Se ele estudasse 15 minutos, jogava meia hora. Meia hora, 1 hora, 2 horas. E o dia que ele não fizesse, ele não jogava. E reclamava muito? Muito. Então foi assim, lá em casa, eu fazia o Gabriel repetir a mesma coisa 200 vezes, às vezes ele ficava irritado. Mas assim, depois que ele aprendeu a tocar o primeiro hino e começou a entender que era um instrumento, Mas o violino foi o primeiro instrumento dele? foi o primeiro instrumento dele. Isso foi que ano? Foi em 2018. Ah, sim. Porque foi assim, lá na igreja, né, muitas pessoas querem tocar, mas não querem estudar. É verdade. E assim, o Gabriel, se hoje ele estava na escola municipal, é porque a base dele foi muito boa. Sim. E assim, o desenvolvimento dele, em um período de 1 ano, foi muito rápido. Porque assim, para ele ter feito o teste lá, passado na municipal e a Inesc ter chamado ele, que é as 2 melhores escolas de Guarulhos, de São Paulo, ele teve que tocar concertos diferentes, teve que ter preparações diferentes. E assim, ele teve que chegar no nível intermediário, porque na verdade, os 2 concertos que ele teve que tocar em várias posições. E como ele havia aprendido a base bem feita, então para ele não teve muita dificuldade. Ele em 2 meses ele já afinava o violino Sozinho. só lá e sozinho. Legal. Como que eu posso dizer? Eu sei que ele aprendeu muito rápido, muito rápido. Em 2 meses com um professor, ele chegou, já tocava com 5 meses de estudo com o professor, já tocava dueto com o próprio professor. Então, uma coisa... Assim, que nem eu falo para ele tem uma oportunidade imensa. Se ele quiser conhecer o mundo através da música, ele vai poder fazer. Eu incentivo ele para fora e para fora. É verdade. Eu incentivo ele para fora, porque a música clássica, a música em si no Brasil não é muito Valorizado. valorizado. Não. Mas na Europa Na Europa, sim. é demais. Na Europa é. Holanda, clássico. Alemanha, Sim. França, Áustria, né? Aham. Aquela região ali. Então, hoje ele estuda na escola municipal, no teatro municipal,
Tem uma professora que foi imortalizada na Academia de Música Brasileira. Então, assim, a professora que dá aula de teoria para ele canta na USESP. O professor de orquestra toca na USESP. Ele está em boas mãos, então. Tem professores excelentes. Então, Eu acho muito legal essa que você incentivou ele. Que, como ele disse, né? Ele falou que não estava com muita vontade de É aprender. difícil dele, você tem que colocar ele ali Sim, pra aprender. ainda mais que ele queria jogar, queria fazer assim, outra coisa. Mas depois que ele entendeu que aquilo, que ele era bom naquilo, que ele viu então. que ele era bom, cara. Eu acho muito Assim, legal, porque hoje em dia dá pra ver que ele gosta, né? De Sim. música. assim, o Gabriel tem 16 anos. Uhum. Eu, 15 anos, eu sempre tive muito próximo. Eu digo que uma coisa que eu não fiz o Gabriel foi dar leite na teta, porque eu não tinha ficado mais, mas se eu tivesse eu daria. Mas Sempre foram muito próximos, muito né? próximo. Sempre foi um pai. Eu sou pai na hora que tem que ser pai, sou amigo na hora que tem que ser amigo, na hora que tem que ser falar Isso é muito sério eu bom. falo. Se tiver que xingar, eu xingo. Mas, assim, sempre dou liberdade. Já muitas vezes errando eu pedi perdão para ele, desculpa. Então, essa relação era importante. Sim. Então, assim, no início foi ruim porque eu tive que impor. Mas os pais, o pai e a mãe, tinha que ter uma hora que eu tenho que fazer isso, porque o filho não entende isso. Eu falo pro Gabriel assim, como serve para vocês também, que o filho ele só vai entender as coisas que os pais fazem só lá na frente. Quando estiver É verdade. no lugar de vocês, No né? lugar nosso. Porque hoje em dia eu percebo que muitas coisas que meus pais falam, eu, sei lá, não dou muita bola, mas acho que mais pra frente eu Antes vou... eu era assim, agora eu tô né? dando mais bola porque minha mãe e meu pai falam. Principalmente que, tipo, igual ele é com o Gabriel, eu sou com a minha mãe. Nossa, a minha mãe sempre trabalhou fora, né? Quem cuidava de mim era a minha avó. Só que agora ela tá trabalhando em casa, então a gente tem mais convívio juntas. Mas isso não quer dizer que eu e ela era afastada, não. Sim. No final de semana a gente saía juntas. Então, tipo assim, hoje eu escuto mais o que minha mãe fala, ela pede conselho pra mim, eu peço conselho pra ela. A gente tem essa relação saudável agora. Sim. Tipo, uma relação com parceria, vamos dizer assim. É porque eu sou bem reservado, né? Ah, eu também sou. Cada um tem sua característica. Sim. Entendeu? Cada um tem sua característica. Assim, talvez a minha missão em questão de ser humano nessa terra foi cuidar do Gabriel, entendeu? Sim. Então, se perguntar para mim se eu faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Eu carreguei o Gabriel comigo, tinha 4 meses e meio. Ia trabalhar e levava o Gabriel. Quantas vezes eu troquei o Gabriel, dei banho, fiz comida, dei comida. Entendeu? Não é vergonha, mas o Gabriel comeu muito mais minha comida do que a comida da minha esposa. Então, assim, eu sempre procurei estar próximo. Sempre procurei estar próximo e agora eu deixo ele tomar as suas decisões. Uhum. E fico observando. Não falo nem assim, não falo nem que sim, nem que não, mas a hora que eu tenho oportunidade, que ele dá a oportunidade de eu falar alguma coisa, aí eu falo. Entendeu? Como já aconteceu várias vezes. Teve assuntos que eu sabia que ele estava fazendo, que ele veio conversar conosco. E a hora que aconteceu algo, algumas coisas, ele veio conversar, ele deu a oportunidade de falar, aí eu dou minha opinião, entendeu? Principalmente nessa parte de relacionamento, porque o que eu falo para ele é da seguinte forma, não importa o tempo que você fique, se você ficar um dia valer a pena, já realmente. é alguma coisa. Porque assim, tem coisas que você só vai aprender com o tempo, e vocês vão perceber isso. Eu carrego 3 coisas comigo que nenhum ser humano vai conseguir mudar isso que eu vou falar para vocês. E que entra como um aprendizado. Na vida você nasceu, você vai morrer. Sim. Não vai carregar nada. E nós nunca vamos estar à frente de nada dessa vida. Porque a gente não tem poder para controlar o tempo. É verdade. Não tem esse poder para controlar o tempo. Então é assim. Então o que a gente tem que procurar é viver bem. Vai estar aqui para sofrer nessa vida? Não. Ou se você tiver dignamente, tiver a oportunidade de ter uma vida digna, com conforto, você tem que ter. Eu Você acho tem que... condições. Agora, o que você não pode fazer é querer ter uma vida de conforto, sendo que você não tem condições. Sim, buscar o caminho mais rápido. Todo mundo vai passar por dificuldades, né? Sim. Eu acredito, assim, que tem as dificuldades até você chegar no... Como posso dizer? Naquilo que você merece realmente, né? Todo mundo vai passar por uma prova. Principalmente que você é cristão, né? Sim, sim. Eu também sou cristã.
Então, assim, Eu também todo sou. mundo vai passar por uma prova, penso eu assim, até para ele ser posto naquele lugar que a gente realmente Sim. mereça e almeja, E sabe? eu acho que ainda mais na música, eu acho que a música e o tempo andam sempre muito juntos, né? Sim. Tanto na parte da teoria quanto da prática, porque pra você aprender um instrumento demanda tempo. Você não vai, porque eu acho que muitos músicos quando inicia, eles querem aprender na hora, não é? Aprender na hora e já decolar. É, Você fala, então. nossa, eu tô tocando, aprendi ontem, Mas é porque você quero tocar hoje e sair na carreira amanhã, Sim. entendeu? É porque você pode estar tocando há 10 anos e mesmo assim tem uma coisa que você não deve saber ainda, sabe? Ah, mas você nunca vai saber tudo. Então, claramente. Nunca. Nunca. E você muitas vezes vai ter pessoas que sabem mais do que você, não importa a idade. Uhum. O fato de você ser mais novo, mais velho, significa que você sabe mais do que um ou outro. Sim. Entendeu? Eu tenho essa visão comigo. É que nem, por exemplo, hoje eu trabalho no Senai. Lá no Senai a escola tem uma escola muito estruturada, que dá condições de trabalho. E lá eu tenho parceiros que tem coisas que sabem muito mais do que eu, e tem coisas que eles não sabem nem metade do que eu sei, e a gente vai Vai ser da aprendendo. mesma área até, né? Então, eu vejo assim que uma coisa que essa pandemia que teve, por exemplo, vocês ficaram em casa. Para mim, isso foi... eu não Trabalho. gosto. Eu não gosto. Assim, esse negócio de ficar na frente do computador, alguém lá atrás falando, porque eu sempre falo pro Gabriel, o grande aprendizado que vocês têm é com esse relacionamento que vocês têm aqui. Sim. Matemática, português, faz parte, mas não é o essencial. Pra mim, aula online é porque eu não consegui aprender. Eu tenho que Acho que muita ser gente não consegue realista. aprender no A online. maioria das pessoas não consegue aprender online, eu acho. É porque quando você tá em casa, você tem muito desvio da sua atenção. Por E exemplo, não é só isso, você tem que entender que talvez o máximo que você vai pegar de alguém que está falando, 10%. É verdade. Então, você ficar lá o dia todo na frente do computador, isso não significa que aprende. Eu fico mais tempo pensando entra na por vida ouvido e do sai que... por outra, né? Que ela entra por Prestar ouvido e Porque sai por assim, outra. ó, teve coisas que eu fiz na minha vida que eu aprendi conversando com outras pessoas. Sim. Tem coisas que você não vai aprender estudando. Você vai aprender fazendo. Aqui eu tenho certeza que eu vou aprender com você, agora mesmo. Por causa Entendeu? das coisas que você tá falando, né? Então eu tenho certeza que eu vou aprender alguma coisa nisso. Uma outra coisa que, assim, que eu diria para vocês também da vida, vamos colocar assim. Quando você estiver na dificuldade, as pessoas que mais vão te criticar são as mais próximas. É verdade. Isso, assim, foi o que eu aprendi. Estou falando que é uma coisa, assim, como que eu posso dizer, que pode ser, pode acontecer, entendeu? Então, você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. Porque nada é fácil. Sim. Nada é fácil. Mas a gente tem que pensar que a gente está aqui por um tempo. Nós não sabemos o tempo que a gente está. Uhum. Então, assim, quando eu falei para vocês lá das 3 coisas, tem gente que passa uma vida brigando. É E no verdade. sentido da vida não é uma briga. Isso daqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, uma alvenaria, ela não teria vida se vocês não estivessem aqui dentro. Aham. Então, Isso é só um espaço vazio. se você parar para pensar, por exemplo, qual é o sentido da vida? O sentido da vida talvez não é você construir Eu acho que o sentido é uma você grande achar, né? alvenaria, um monte de alvenaria, entendeu? Sim. Mas assim, talvez para mim, qual é o legado que eu vou deixar? Então, meu legado está lá fora, que é o Gabriel. Eu vejo uma pessoa prestativa, boa, até me preocupa às vezes, né? Porque às vezes... Mas o que eu falo para ele, toda vez que vai fazer uma coisa, faça bem feito. Sim. Porque muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa, a gente estuda porque a gente quer almejar algo, uma vida melhor. Mas às vezes por causa disso, a gente não tem uma vida melhor. Uhum. Entendeu? Então a gente tem que fazer as coisas de peito aberto, sem esperar nada em troca. Porque eu acho que quando você faz o bem, mesmo que alguém te prejudica, o que retorna para você é o melhor. Não tem Pelo menos você vai dessa. ficar consciente e falar, eu fiz o bem, Claro. sabe? É. Eu fiz, então tá tudo certo. E você falou assim que você tá aprendendo a tocar piano, é isso? Piano. Então, piano, você já sabe tocar violino, Eu sei bem pouco. mas tem alguma Assim, coisinha. eu conheço. Vou dizer que eu sou que nem o Gabriel, por exemplo. Não tocaria para vocês, porque eu ia passar vergonha. Então você mais. E também não testaria meus violinos, Você porque mais- senão eu não venderia. Então você conhece mais a estrutura do violino do que como ele toca, como se toca, né? Sim, assim, eu tenho noção de nota. Sim. É que, por exemplo, o violino trabalha na clave de sol, que é Sim. dó, né? Mas é clave de sol.
Já o piano, ele já trabalha com duas claves, né? Que é a Sol e a Fá. Então, nenhuma você faz o Sol e outra você faz o Sol com a direita e Aham. a Fá com a esquerda, entendeu? Sim. Então, é mais ou menos isso que eu estou aprendendo. Eu não sei como funciona o violino, porque eu toco guitarra. E a guitarra como é? Tem os trastes. Você Sim. sabe onde é cada nota. Só que no violino é tudo sem traste, é tudo reto, né? É prática, né? Sim. Você pega a mão esquerda, né? E você sabe que se você jogar um pouco mais para lá, você vai nas primeiras posições, né? Você tem uma distância lá que ele vai te dar assim natural. Se você jogar um pouco mais para lá, ele vai te dar bemol. Então é mais ou menos isso daí. Sei. A dificuldade por exemplo, do violino, instrumento de corda, é que, por exemplo, você tem 4 cordas lá. Você tem a Sol, Ré, Lá e Mi. Só que a minha Lá, quando você bate ela sem colocar o dedo, ela é natural. Mas quando na partitura você vê lá um bemol, meu Lá é bemol, então você vai tirar da corda natural aqui, vai pegar o teu dedinho e vai colocar lá na segunda corda, lá embaixo, para tocar o Lá bemol. É complicado. É muito complicado. Entendeu? Então, assim, é difícil. Porque, assim, por incrível que pareça, a gente acha que as notas aqui do violino é as mais difíceis, né? Mas o violino, 90% do violino é o É arco. o arco. É. Porque a quantidade de golpes Eu também acho. Eu vejo as pessoas tocando, elas tocam assim. é muito toda golpe. Tem umas emoção. coisas assim, É. É. Tem um bloco que você sobe, tem um... Não, Tem que ter todo o ritmo também. não é arpejo, eu esqueci os nomes dos golpes. Tem o dataché, tem o martelê, Ah, tem o pizzicato, tem um monte de golpes no arco que dificulta o tocar. Então, não é só a posição, que é primeira, segunda, terceira. Às vezes você tem que sair da primeira para ir para a segunda, já se torna mais difícil para você tocar. Dizem que quando você sai da primeira para a terceira, não é tão difícil, porque a posição dos dedos acaba sendo quase as mesmas. Da terceira para a quinta é a mesma coisa. Mas quando você sai da primeira para a segunda, já muda os dedos. é. Da primeira para a quarta, já muda um pouco. Entendeu? Então, e outra, assim como o violão, quanto mais você desce, Mas vai afinando. vai estreitando a mão. No violino, tem partes que você põe um dedo aqui e você já tem que tirar o outro para quase Nossa. colocar 1 milímetro, 2 milímetros fora para você dar a nota. E você fica com a mão Isso. encostadinha, assim. É uma coisa... E assim, eu agradeço, né, a Deus, porque acho que sou privilegiado, né? Sim. Porque... o violino é um instrumento especial, né? É diferente. O Mano Medina, que o pai dele que construiu dele. Então, tipo assim, se o violino dele quebrar, você que vai consertar? Sim, Então, sim. tá vendo? Eu acho isso... É assim, aquele violino eu não vendo pra ninguém. Claramente. Assim, eu olho pra ele, tem muitos defeitos. Sim. Tem muitos defeitos. Como eu tenho um violino lá em casa, lá, que, por exemplo, acharam no lixo e me deram. O violino tudo quebrado, eu guardei ele por mais de 2 anos. Aí quando foi na pandemia, no início da pandemia, de maio para junho, eu restaurei ele. Eu peguei o violino todo estourado e deixei ele novo. Hoje eu uso ele para tocar na igreja. Você eu acho que eu sei a resposta, que é meio óbvia, mas você preferiria usar o violino que você fez ou um comprado novo? O que eu fiz. Claro, certo. Né? É porque eu acho que quando você faz, é diferente, não é? É porque assim, né? O violino, por exemplo, é feito de um modelo. Sim. Geralmente você pega uma planta Stradivarius, Amati, o Delso Guarnieri. Tem outras, mas a mais comum aí, famosa no mercado, é isso daí. Então você constrói em cima daquele desenho. Então você cria um modelo, você monta as estruturas que são os tacos centrais e laterais, você conforma isso, dobra as faixas, que é madeira também. A madeira do tampo e a do fundo são tipos de madeiras diferentes, uma é mais densa, outra é menos densa. Por quê? Porque quando você friccionar e o som bater, ela vai bater e correr rápido. Se as duas madeiras fossem iguais, ela embolava. Mais ou menos isso aí, não sei se essa palavra é certa, mas ele acabava, não é cobrindo o som, mas Abafando. não é abafando também, é como se ele atravessasse um som no outro. Vamos Ah, colocar tá. assim. Colidir. Entendeu? Então, geralmente, um instrumento de boa qualidade, ele tem o fundo, a faixa e o braço. E é de muito meio. difícil construir um violino? É trabalhoso. Sei.
É trabalhoso. Porque, assim, existe algumas coisas que são importantes. A madeira, ela influencia, mas uma coisa que eu aprendi é que madeira boa é aquela madeira que você saiba trabalhar. Então, você imagina que você pegar uma madeira, um bloco de madeira que tem 18 milímetros, tem parte do violino que você vai deixar com 2,5. Tem uma coisa muito fina. Você tem as conformações que você faz longitudinal e horizontal. Entendeu? Então, você tem ângulos nesse formato e ângulos no sentido horizontal. E para a parte externa, você tem gabaritos que você conforma conforme o gabarito. Só que a parte interna, ela segue as mesmas curvaturas, porém você não usa gabarito. Você usa goiva para tirar o excesso de madeira e você usa um instrumento de medição que se chama medidor de espessura para você poder colocar as medidas. E os materiais, você consegue como? Você compra? Compra. Geralmente são materiais tudo importados. Porque é um pinho, né? Por exemplo, você pega o abeto, ele é um pinho. Existe o pinho nacional. Tem empresas que fazem o violino com madeiras nacionais. Mas o ideal é você pegar de fora. Por quê? Porque o abeto, por exemplo, ela tem algumas fibras que elas são longitudinais. E isso serve na hora de você fazer a parte de sonorização do instrumento, que conforme você vibra, né? As ondas passam pelas essas fibras, batem no fundo e elas sobem. Né? Mas tem que ser muito específico os materiais, assim? Tem que ser específico. Geralmente o material assim, de mercado é maple e abeto. Sim. Aí você pega o espelho, que é ébano, que é uma madeira preta mesmo, ou ela é meio amarronzada, dependendo da qualidade do ébano. Os kits, por exemplo, de montagem, que é cravelha, estandarte. Ferramentas. Não são ferramentas, mas a queixeira são feito de ébano também, que é mais aí a estética, né? Eu diria assim, grosso modo dizendo, um violino podia ser um retângulo. Sei. Podia ser um retângulo. Menos detalhado. Mas se ele for bem trabalhado na parte interna, ele vai soar bem. Porque assim, se você for olhar o instrumento, o violino, assim, esse é o meu entendimento, tá? De repente você vai perguntar para um outro luthier, ele vai ter um outro entendimento. Sim. Eu respeito qualquer um. Então, assim, por que existe aqueles raios no centro? Podia ser só de um lado. Verdade. Porque eu tenho um arco. E ele vai tocar em algumas cordas. Se eu não tiver aquela abertura ali, o que vai acontecer com o arco? O arco vai bater. Vai. Então, por isso que tem aquilo ali. Podia ser retangular. Certo? Só que não ia ser muito tudo bom. Bem pensado, tudo... Então, quem iniciou lá atrás pensou em tudo isso daí. É verdade. Por exemplo, por que tem os dois lados? Porque caso de estética. Podia ser só de um lado só? Podia ser só de um lado só. Certo? Sim. Então, fizeram do outro para dar uma estética. Então, já que é redondo aqui, vamos fazer redondo de cima e embaixo. Aí tem a parte do campo harmônico, que você tem as medidas centrais, e ela vai modificando conforme o tampo, entendeu? Ela, às vezes tem campos que, por exemplo, o tampo é uniforme, às vezes, uniforme quando fala é 3 milímetros todo o tampo. Tem uns que usam uma outra medida, que começa com 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4 e 4,5 no centro. Aí isso interfere no som. Nossa, eu acho que é muita informação, né? É muita informação. Mas é que nem vocês aqui, ó. Pra mim, isso aqui tudo é muita informação. Para se eu tivesse feito isso aqui. Sim. Mas vocês, como estão no dia a dia aqui, para vocês acaba se tornando uma coisa natural. Mas quando você aprende, tudo fica muito mais simples. Agora, eu diria para você que a parte, para mim, mais complexa de você fazer o instrumento é o verniz. Ah, sim. O verniz. Porque você tem o verniz que eles falam a álcool, né? O verniz, eu ia perguntar qual que era a maior dificuldade, assim, o verniz, né? A álcool, ele é misturado com álcool absoluto, tem goma laca indiana, que não pode ser nacional porque tem uma qualidade lá que interfere, tem algumas resinas que você coloca dentro dela para poder dar consistência, para você poder passar. Existiu também a óleo, tem uns que são misto, que usam goma laca junto com óleo, entendeu? Geralmente eu uso o goma laca, que é o álcool, que é a goma laca, o álcool e algumas resinas. Em média, tem gente que passa de 20 a 28 camadas de verniz no instrumento. Uhum. Por quê? Porque tem o selamento da madeira, depois tem o tingimento da madeira, depois tem o incorporamento para poder... Porque lá na frente depois tem que polir, né? Se você passar
talvez pouco Verniz. verniz, na hora que você for polir, é natural que saia. Entendeu? E já teve instrumento, por exemplo, que eu comecei a fazer e depois da 20ª, praticamente chegando na 20ª, eu tenho que tirar o verniz do instrumento porque ele deu problema. Tive que tirar para refazer Depois de novo. muito tempo de uso, o verniz já fica zoado. Isso. Você tem que Mas repassar. tudo é aprendizado. Sei. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Que nem eu falei, quando eu olho meu primeiro instrumento e vou fazer os outros, eu sei de onde que eu tenho que ir, onde que eu não posso errar. Então tem algumas coisas no instrumento que, esteticamente, que as pessoas batem o olho, você tem que ficar esperto. Esse instrumento pode ser uma porca. Pode ser ruim, vamos colocar assim. Ah. Mas se esteticamente ele estiver bem, a pessoa vai olhar de Chama uma... atenção, né? chama Ah, atenção. vai, Se isso é for bonito, ele vai achar que é bom. Mas eu diria assim, tem pessoas, por exemplo, eu posto meus vídeos, minhas fotos, tudo na internet. Mas eu diria para você que mesmo um vídeo com uma pessoa top tocando não representa o que é o instrumento. Você só vai saber o que é o instrumento quando você pega ele na mão e toca. Aham. É verdade. Porque uma foto, um vídeo, é que nem aqui uma gravação. Na hora que tá gravando é uma coisa, mas quando você fala natural, não é a mesma coisa. É verdade. O som é outro jeito, É né? outro jeito, porque é uma coisa eletrônica, né? É. É eletrônica. Bom, eu acho que eu falei pra caramba. Sim. O que mais vocês querem saber? Meu, eu vi que você tem outras vocações, né? Nossa, o cara, ele trabalha no Senai, é professor. Ah, sobre ser professor, assim, você convive com muita gente, né? Ah, e vou ser sincero, hein? E eu gosto. Você gosta? Ah, quando eu entrei no Senai, na verdade, tive minha oportunidade de ser professor dentro do Senai. E o Senai faz parte da minha vida. Eu diria para você que eu estudei bastante coisa. Fiz técnico de trabalho, fiz administração, tecnólogo de mecatrônica, fiz 4 anos de engenharia e fiz pós-graduação. Mas eu vou dizer para você que na minha vida o que eu mais carreguei foi o que eu aprendi no Senai. Esse curso de técnico de segurança do trabalho, eu vejo que muita gente faz. Inclusive a minha mãe fez. Mas por quê? Na verdade, assim, quando eu pensei em fazer o curso de técnico de segurança do trabalho, não foi para trabalhar com técnico de segurança. Foi que na época eu queria ser um gestor industrial e via como gestor industrial que ele deveria ter algumas características, como saber uma parte da segurança, saber qualidade, administração, produção, entendeu? Então, eu fiz o que eu fiz voltado para isso. Então, porque assim, o gestor ele tem que estar preocupado com a integridade física do colaborador. Sim. Como ele tem que estar preocupado em entregar o produto, como ele tem que estar preocupado que aquele produto tenha uma certa qualidade, porque se ele não tiver uma certa qualidade, seu cliente que vai receber, ele não olhar aquilo com bons olhos, o que vai acontecer? Ele vai devolver. Então, ele tem que ter uma certa preocupação. E você passa muito nervoso quanto a isso? Como gestor industrial? Ah, muito. Muito, né? E às vezes não vale a pena. Hoje, com a idade que eu estou hoje, tudo que eu vou fazer eu pergunto, vale a pena? Vale a pena? Você tem que Ficar pensar se bastante. estressando à toa, às vezes, assim, não cola. Mas eu diria para você que você carrega algumas características com você, que independente de onde você esteja, é como um imã. Por exemplo, como eu falei para você, eu entrei lá no Senai para ser professor. E eu era professor. Estava infeliz? Não, muito feliz. Gosto muito de estar na sala de aula. Mas é assim, hoje eu faço um trabalho bem parecido, a diferença é que eu não tenho que ficar dentro de uma empresa, gerenciando a área de produção, mas o que hoje eu faço está ligado, eu presto serviço para a indústria. Prestando serviço para a indústria, por exemplo, o trabalho que eu exerço hoje, apesar de ter trabalho de consultoria, mas hoje o trabalho que eu faço é de assessoria, que é diferente. Quando você faz trabalho de consultoria, você vai lá na empresa, monta a equipe, você põe as diretrizes e coloca as pessoas praticamente para fazer, e você vai orientando a forma de fazer e vai deixando as atividades. Quando você trabalha com assessoria, você vai na empresa, entende o que a empresa, a forma que ela faz, você executa o trabalho e você entrega o trabalho para a empresa e ensina ela a fazer. É diferente. Bem complicado, né? É mais complexo. É mais complexo. E qual que é a sua opinião sobre o Senai e o aprendizado, do jeito que você ensina, assim? Você tem uma opinião sobre o Senai? Tenho. O Senai é uma instituição diferente. É focada só em cursos técnicos. Você já está há né? muito tempo Não? lá?
Eu tenho 3 anos lá. Só que eu estudei lá, eu tinha 14 anos de idade. Eu esqueci o nome da palavra que eu ia usar. É que nem eu disse para vocês, o que mais, na minha vida toda, de aprendizado, porque assim, o Senai não só foi escola. Na época que eu estudei, era muito negócio de cidadania, por exemplo, entendeu? Sim. Então, por exemplo, lá, talvez seja diferente do daqui, com aqui vocês têm uma nota. Lá o Senai, ele faz a avaliação do teu comportamento. Para te preparar para o... Comportamental. Entendeu? Então, assim, lá na prática de oficina, lá, já tive a oportunidade de ficar com os jovens, e assim, o jovem faz a peça, e ele mede a peça, dá as notas da peça, depois o professor vem, mede essa mesma peça, põe os pontos de correção e o próprio aluno se corrige. Sim. Então, é assim... É para te pôr na vida profissional de vez. Na verdade, eu tenho uma coisa comigo que você pode ganhar uma oportunidade pelo conhecimento técnico, mas você pode perder pelo teu comportamento. Sim. Pelo comportamento. Então, assim, todas as escolas têm suas características, tanto o ENIAC que deve ter suas partes a favor e contra. O Senai também é dessa forma. Nenhum lugar é perfeito. Nenhum lugar é perfeito. Sim. Mas eu diria que dos lugares que eu trabalhei... O Senai é bom. É excelente. Onde ele mais gostou, assim, né? Excelente, excelente. Então, assim, profissionalmente dizendo, questão de crescimento pessoal, profissional. Hoje mesmo eu estava conversando com o meu coordenador e estava falando dos treinamentos que a gente vai fazer para poder fazer o que a equipe, de uma certa forma, do departamento de atendimento à empresa, precisa fazer para poder atender melhorar. Então, eu diria para você que é diferenciado. É diferenciado. É diferenciado. Também vejo que o ENIAC ele dá oportunidade para os alunos aqui, lá não é diferente. Eu falo lá, às vezes eu falo com meus colegas, que o Gabriel, se ele gostasse da área, ele ia se dar muito bem lá dentro do Senai. O Senai tem Olimpíadas que eles participam. De música? Não. De esportes? Não. Do quê? Da parte do curso mesmo. Do conhecimento. Do conhecimento lá, que é regional, depois é estadual, brasileiro e até mundial. Caramba. Entendeu? É uma coisa... Dá uma competitividade, né? E tem muitos alunos que participam das Olimpíadas que, futuro próximo, viram funcionários do Senai. Porque gostam. Isso daí. E, puxa, eu posso dizer para você que tudo que eu ganhei na minha vida, em questão material, o Senai teve 80% de participação daquilo que eu aprendi. Imagina, 14 anos. Você não sabe nem nada da vida. Você ganha uma oportunidade dentro de uma empresa, e a empresa manda você estudar lá no Senai. Entendeu? Então, fiz meu ginásio na época, hoje aqui é fundamental. Mas antigamente era primeiro grau e segundo grau. Fiz meu primeiro grau dentro do Senai. Hoje mudou um pouco, né? Muitas pessoas acham que o Senai é governo, mas não é. Eu achava que era governo. É privado. Não, quer dizer, por exemplo, ele faz mesmo parte da rede do Senac, do SESI. O sistema S que eles falam. Então, existe um percentual que é arrecadado das empresas, que, salvo engano, né, são distribuídos para esse sistema S, entendeu? Então, por exemplo, o Senai, esse ano, ele está dando muitos cursos gratuitos, entendeu? Como também tem alguns que são pagos. Por exemplo, se você quiser fazer um técnico no Senai, desde que você esteja lá, por exemplo, feito o seu primeiro ano, você consegue. Entendeu? E é um curso, poxa... Ferrado. Bom. Muito bom. Eu diria que talvez aqui no Brasil não tem uma escola que tem a estrutura que o Senai tem. Mas o Senai, ele é mais prático ou ele é mais teórico? Ele é assim, o que eu vejo do Senai, você aprende fazendo. Então, significa o quê? Que você vai para a sala, você aprende a teoria, e essa teoria que você aprendeu na sala, você vai praticar na oficina. Por isso que eu te falo para você que 80% do que eu carrego, de tudo que eu aprendi, foi no Senai. Por quê? Eu fazia a parte teórica, eu aprendi lá a fazer leitura e interpretação de desenho, aprendi a mexer em instrumento de medição com paquito de crônico. Da onde que eu ia praticar? Eu ia para a oficina. Sim. Por quê? Porque eu tinha um plano, tinha uma peça, tinha um plano,
tinha os instrumentos que eu deveria usar, então o que eu aprendia na sala de aula, na teoria, eu já fazia na prática. Acho que esse é o jeito ideal, né, para aprender, né? Assim, eu acho que é um jeito que faz muito tempo que se faz e Sim, funciona até hoje. funciona até hoje. E essa parte do comportamento, porque hoje nós somos avaliados pelas nossas atitudes. Pelas nossas atitudes. Então assim, o próprio aluno ele se pune, o próprio aluno ele dá a nota dele. Se ele quiser ser desonesto, ele consegue, mas assim, o que vai dar consciência. Porque lá na frente, quando você for para prestar alguma coisa, é que nem, por exemplo, as faculdades. Né? Vou falar aí, na minha época era assim, a USP, você lá podia fazer uma faculdade paga, que não tivesse o nome da USP. Minha faculdade não significa que era ruim. Hoje ainda é mais ou menos assim, né? As pessoas lutam para fazer os vestibulares para passar numa universidade pública, porque aqui tem muito peso. Mas é melhor? Eu diria que, profissionalmente dizendo, 90% depende de você. Depende de você. Não é a faculdade, é você. Sim, você pode ter feito uma faculdade que você pagou 150 mensalidade e o outro pagou não pagou R$1.000. nada. Mas pagou tipo R$1.000. Uma faculdade cara, tipo Mackenzie, assim. Mas se você for se esforçar mais, for um profissional melhor que ele, pagando menos numa faculdade assim que não tá tão desenvolvida. Isso. É porque assim, você, por exemplo, estuda muitas coisas, mas você estudar e pôr em prática, existe uma distância muito grande. E no Senai... E nem todo mundo que estuda Tem prática. sabe colocar em prática o que estuda. Você está entendendo? Sim. Por exemplo, a gente ouve falar, por exemplo, na parte Lean Manufacturing, Indústria 4.0, a gente ouve falar em 5S, em Kaizen. Tá, beleza. Como que faz isso funcionar na prática? É a mesma coisa, todo mundo quer ser empresário. Mas é todo mundo que consegue? Não. Porque se fosse fácil, todo mundo faria. E no Senai você estuda só um curso, né? Não é que nem uma escola, assim. Lá, mas já foi. Já foi? Já você foi. disse que você estudou mas o curso 14 técnico anos. lá, você já fez só a parte prática lá. Sim. Você vai fazer a parte prática lá. Mas você vai ter teoria relacionada ao que você está fazendo. Vamos dizer que o ENIAC que desse o mecatrônica, para você fazer a mecatrônica aqui, você precisaria estar estudando no seu colegial, no seu fundamental 2 lá, né? Em uma outra escola, tá no mínimo no segundo ano. É o que você vai e faz. Ele não tem mais essa preocupação de te dar as matérias básicas. Então significa o quê? Que isso você tem que vir de fora. Sim. Mas eu não vejo problema. Tem faculdade que tá assim também, eles não vão ficar, tipo, pegando lá o básico do básico. É o que você já tem algum entendimento, tipo, você conhece um pouco sobre falar. Por exemplo, uma faculdade de programação. Lá eles não vão mostrar te ensinar a abrir o documento, a baixar. Não. Você já vai saber que tem essa linguagem, eles vão mostrar mais a fundo, né? Então, eu diria assim, se você quer fazer algo, uma faculdade futura, você tem que ter um preparo antes. Vamos supor, eu quero fazer uma engenharia. Então, o ideal, se alguém fosse me pedir conselho, então eu faço técnico antes. Quero fazer uma mecatrônica. Faço técnico antes. Porque, assim, no meu consentimento, uma faculdade ela vai te ensinar conceitos. O técnico vai te ensinar você a fazer. Tem gente que se dá bem só com técnico. Eu já vi muita gente se dando bem só com técnico. Por quê? Porque é onde você... Não estou falando que a faculdade não vai te ensinar isso, entendeu? Mas é mais difícil. Volto a dizer, essa é a minha visão. Sim. Tá entendendo? Eu nem tô lá... Não estou falando que é a real. Eu nem tô lá ainda e já acho complicado. Você está entendendo? Então, assim, como eu falei, se você pegar a estrutura que o Senai tem, o ENIAC tem uma excelente estrutura. Mas, sim, mecanicamente, por exemplo, o Senai ganha. Sim. Porque ela tem máquinas
tem máquinas que custam lá milhões. Você está entendendo? Entendi. Dentro de uma oficina. Então, vamos dizer que, sei lá, você vai falar, vou fazer um curso de engenharia. O Senai tem estrutura. Não estou falando de desmerecendo as outras. Não, claro que... É porque o Senai tem isso vem uma coisa de muito tempo. Não quero ser injusto com as outras, entendeu? Sim. Não é porque eu trabalho lá. Há anos também. Não é que eu trabalho lá. Não é o que eu trabalho. Mas o Senai era uma escola bem estruturada. Nessa parte é... E também, não sei te falar, com certeza, tem o seu porquê. Mas eu não quero ser injusto, vamos colocar assim. Não quero ser injusto. Mas eu falo porque eu gosto muito do Senai. E, como eu te falei, eu tenho 49 anos e meus maiores conhecimentos que eu carreguei foi de lá. E foi através daquele conhecimento que eu adquiri muitas coisas. Me ajudou eu mudar de nível. Me ajudou a mudar de nível. Isso... E o bom é que eles oferecem oportunidades para outras pessoas. Tipo, o que você falou, disponibilizam muito os cursos grátis, né? Você quer ver um exemplo? Quando eu entrei no Senai para dar aula, eu não tinha experiência. A minha experiência que eu tinha era a indústria. A minha experiência que eu tinha na indústria. Você está entendendo? Talvez se eu fosse almejar uma oportunidade para dar aula em outro lugar, me pediriam experiência. Não que eu não tinha experiência em sala de aula. Mas o que valeu naquele momento que eu passei, que eu tive que fazer fiz teste teórico, fiz teste prático, tive que ir para o torno, para a FESA fazer peça. Entendeu? Então, aquele conhecimento que eu tinha, aquela experiência que eu tinha, me ajudou a ser um docente dentro do Senai. Você nunca tinha dado aula, né? Dentro de uma sala de aula? No caso, o seu conhecimento era mais prático. Era mais prático na área que você ia dar aula, basicamente isso. Então, assim, então, por isso que eu fico feliz de trabalhar ali. Entendeu? Porque eu tive uma oportunidade quando eu tinha 14 anos atrás. Lógico, fiz um teste, passei. Uma empresa me deu uma carta. Eu consegui fazer o teste passar. Eu tive a oportunidade de estudar ali. Entendeu? Então, assim, a gente não pode ser ingrato nas coisas que a gente ganha. Então, por isso que eu sou muito grato. Então, o conhecimento e as vivências que eu tive no Senai ali, me ajudou na minha vida toda. Então, assim, eu sempre falo que se você for fazer um curso universitário e você entrar e sair da mesma forma, você não aprende nada. Sim. Você não aprende nada. E, assim, o bacana de você fazer um curso universitário é que você vai ter pessoas de diversos segmentos, com cabeças diferentes. Então, talvez você vai mais aprender nisso do que nas matérias que você vai estudar, que fazem parte. É que nem vocês aqui. Vocês não estudam matemática, português, geografia, história? Sim. Você estuda porque fazem partes. Mas não porque necessariamente eu vá usar isso lá no futuro. Tem coisas que você não vai usar. Não. Outras coisas você vai. Porque se pudesse escolher, é óbvio que eu escolheria o que eu quisesse. Eu não vou ser injusta. Por exemplo, eu há 3 anos... Não, em 2017 eu entrei num curso de design gráfico. E nesse curso eu aprendi algumas coisas de biologia, porque para mim desenhar o corpo humano eu tinha que saber algumas coisas. Anatomia. Então, tipo assim, tem coisas que eu vou usar, mas tem coisas que eu não vou usar. Que eu só tô aqui, eu tô aprendendo só para tirar nota boa, vou dizer assim, para me passar de ano. Porque eu não vou usar lá na frente. Gente, eu não vou usar, tipo, química no que eu quero seguir. Exemplo. Mas você quer que eu diga uma coisa para você? É assim, nada é desperdiçado. Sim. Eu tenho uma coisa comigo que eu não faço nada olhando aqui. Sempre vendo. Porque, por exemplo, já falei aqui que eu com 45 anos eu aprendi a tocar um instrumento. Depois eu aprendi a fazer. E eu só senti que eu levava jeito pelo conhecimento que eu tive quando eu adquiri lá com meus 14 anos. Porque você nunca sabe o que você vai ter no futuro, né? Então, pode mudar de profissão assim. Por mais que você planeje, se eu fosse fazer um planejamento da minha vida, lá, eu nunca falaria para vocês que aos meus 45 anos eu ia aprender a tocar e fazer. E aos quase 50 eu aprendi a tocar um piano. E falo isso com toda certeza. Com toda a certeza do mundo. Eu diria... Eu acho que todos nós temos uma linha que a gente vai percorrer.
E essa linha, tem momentos que vai ser reta, outra vez ela vai cair para o lado esquerdo, para o lado direito. E faz parte. E mesmo que a gente, às vezes, queira mudar um pouco das características, tem algumas coisas que são impregnadas na nós que sempre faz a gente ir para aquele lado. Eu diria que a tua crença, seus valores, eu posso dizer para você, da forma que hoje eu penso, não é a mesma forma que eu pensava. Que nem você disse, tem os altos e baixos. Entendeu? Então, o que eu vejo é assim, que você não pode se fechar. Enquanto a vida, a oportunidade. Uma coisa que eu falo para o Gabriel é assim, que ele nunca pode deixar que ninguém bloqueie as coisas que ele precisa fazer. Da mesma forma, ele não pode fazer isso com as outras pessoas. Sim. Porque eu diria para você assim, o que faz sentido para você pode não fazer para outra pessoa. Mas faz sentido para você. Sim. O outro tem que respeitar. Verdade. Existe uma frase assim que diz que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém. Isso é Bíblia. Então eu diria que é a linha do respeito. Significa o quê? Que você pode gostar do amarelo e eu não. Tá errado você? Não. Não. Tô errado eu? Não. Também não. São só dois pontos de Diferentes. vista. Então o que tem que ser feito? Você tem que sempre lembrar da linha do centro, que é o respeito. Por que se há muita briga, muita discussão? Porque Porque um as pessoas discorda. não respeitam a opinião dos outros. É Ela acha isso. que eu tô certa, porque eu acho que tô certa, então vai ser isso. Não. Então, assim, se você parar para analisar, as pessoas sempre querem que você seja aquilo que elas acham que tem que ser. É verdade. Então, assim, às vezes eu falo com o Gabriel, eu não me preocupo com o que os outros dizem. Se eu levantar um dia e falar, eu não vou fazer nada, esquece, eu não faço nada. Eu sou desse jeito. Tem dia que eu acordo, não tô legal para tocar. Posso ir na igreja, mas eu não toco. Só que tem pessoas que estão na sua volta que acham, Não entendem. não entendem. Mas também nunca te perguntam, pô, você está precisando de alguma coisa? É. Porque às vezes, na tua dificuldade, você não vai precisar, não é o dinheiro que vai te sanar a tua necessidade. Às vezes é uma conversa, É verdade. certo? Às vezes é uma visita. Você está entendendo? Porque assim, o dinheiro é uma consequência. E assim, nesse momento difícil, eu aprendi que há momentos que você tem que educar. Se educar e educar. Vou dar um exemplo assim, ó. Chegou um momento que eu não tinha dinheiro para comprar um pão. E às vezes eu ia no mercado com o Gabriel e falava, pai não pode te dar nada. Hoje o pai não pode dar, então não peça nada. Nossa. Tá entendendo? E ele não pedia. Mas outro dia que eu ia lá, falei, hoje eu posso comprar um sorvete de massa para você. Então você pode pedir isso. Então isso é doloroso pro pai, Mas tem que aceitar. mas mas você tem que passar pro próximo ensinar pro próximo que a vida nem sempre é flores. Sim. Cara, eu te entendo muito. Então você tem coisas que você tem que educar. Entendeu? Então assim, talvez a minha ligação que eu tenho com o Gabriel seja forte por causa de algumas coisas que eu acompanhei, que vivenciou. Entendeu? Como eu disse, eu só não dei leite na teta, mas eu fiz tudo. Fiz tudo. E fiz, às vezes, muito mais do que muitas mães não fazem para os seus filhos. Entendeu? Por isso que você pode ver, nós temos um respeito mútuo um pelo outro. Sim. Entendeu? Então, falo abertamente do Gabriel onde eu vou, tenho um orgulho de falar dele, respeito, entendeu? É a mesma coisa, quando ele foi namorar a primeira amiga, eu falei, vai lá na casa da pessoa, conversa com o pai, com a mãe. Hoje, esquece, você não vê isso. Sim. Você não vê? Então são valores. Então são valores que estão se perdendo. Entendeu? Você pode ver que o Gabriel é um menino prestativo. Pode ser que tem gente que vai querer prejudicar ele, mas eu prefiro que ele seja dessa forma. Por quê? O prestativo é lembrado. Você pode reparar, o prestativo sempre é lembrado. Por mais que tenha pessoas que não gostem. Mas sempre vai ter alguém que vai querer abraçar. Não pode ser bobo. É. Tá entendendo? Não pode ser bobo. Mas acho que tá dando certo. Isso que importa. Tá dando certo. Cara, Acho que é bom a gente já encerrar aqui, né? Tá, fica a critério de vocês, né? mano, foi um papo muito legal. Porque Foi. você Foi inspirador, né? Você tem, tipo, uma visão muito
como Boa. eu vou dizer, muito top. Sim, muito Pra boa. Fala que eu sou empreendedor, né? Porque Nosso linguajar, top. eu tenho uma visão empreendedora. E eu acho que vocês são novos, tem que ter isso. Ainda tem muito caminho pra seguir. Mas não tem, às vezes você acha que tem muito, mas não tem muito. É, né? Porque você não sabe o dia de amanhã. É, nunca sei mesmo. Você sabe quanto tempo você vai ficar aqui? Não, Você pode viver... Quantos você tem? 15. Você pode viver 16, como você pode viver 100 anos. Você está entendendo? Sim. Mas eu diria assim, você tem que fazer valer a pena. Tem que valer a pena. Aí você olha para tudo que está acontecendo no mundo, cara. Nada novidade. É. Nada novidade, entendeu? Então, assim, eu diria que vamos falar de colocar como religião, mas não é esse sentido. Eu diria que se você frequenta algum lugar que fale de Deus, então você tem que entender qual é o Espírito de Deus. Você está entendendo? Sim. O Espírito não está na alvenaria, está nos ensinamentos. Então, é a mesma coisa. A Bíblia, você pode ler ela, você pode ver história, você pode ver intriga, você pode ver um monte de coisa. Você pode ver como que o ser humano é, de fato, como que você tem que lidar. Mas também fala da parte espiritual. Mas para você entender a parte espiritual, você precisa estar na mesma sintonia. Senão você não entende. Não entende. Então, assim, eu sempre falo que o segredo sempre está nas entrelinhas. Sempre está na entrelinha. Eu nunca li a Bíblia toda, perdão, mas eu guardo parte dela. Por exemplo, está escrito lá que a gente tem que viver em abundância. Se você nunca se sentiu amado, está escrito lá que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu filho do para morrer na cruz. Você tem o livre-arbítrio de você acreditar ou não. Sim. Entendeu? Esse que é o respeito, né? Tem esse livre-arbítrio. Está escrito lá que a gente vai passar por momentos bons e ruins, mas com tudo podemos naquele que nos fortalece. Você quer ver uma coisa interessante, que eu falo isso para o Gabriel de vez em quando, que fala da fé. A fé tem alguns pontos. Está lá escrito lá que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas sabe que existe. Mas também está escrito lá que a fé sem obra, ela é morta. Reparou? São duas vertentes diferentes. Então, eu posso dizer que a primeira, quando eu falo de Deus, a primeira se encaixa. É o firme fundamento das coisas que não se vê. Você não pode acreditar, entendeu? Pelo amor de Deus. Se algum de vocês não acreditarem, mas assim, é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas sabe que existe. Sim. Para mim, Deus é entendendo isso aqui. Mas quando eu falo que a fé sem obras é morta, por quê? Porque você pode ter fé. É que nem vocês, porque eu quero ser presidente da República. Eu acredito. Eu oro. Sim. Mas se eu não levantar e dar as ações, Você não vai mudar. não vai ter realização. Sim. Você está entendendo? Então, às vezes, a gente tem o mesmo assunto falando de maneiras diferentes. Cara, é aquilo, né? As pessoas falam, esperem em Deus, mas não faz nada. É, Nossa, isso daí. gente. É verdade. É isso Tem daí. muita gente que é assim, ai, espera em Deus, mas a pessoa não levanta, não faz algo diferente pra mudar. Então, Você- assim, eu não acredito naquilo que o crente vai ver na prova. Esquece. Me desculpa. Eu não vejo dessa forma. E eu falo pro Gabriel, o padrão dele não pode ser o padrão da pessoa que está lá pregando. Quando eu falo assim, eu falo que é ele que tem que decidir as coisas, é ele que tem que ouvir, saber o que é bom, o que é ruim. Você está entendendo? Então, eu falaria a mesma coisa para vocês. A mesma coisa. É como se fosse um jogo de xadrez. Se você não movimentar a peça, o jogo não acaba. Você não sabe se você vai ganhar ou perder. Mas você tem que se movimentar para acabar logo. Sim, porque eu diria assim também, ó. Tem um ditado que fala, você já viu um vídeo que postaram falando do joio e do trigo? Não. Acho que não. O joio, assim, teve um vídeo que acabou? Não, ele precisa ir embora. Não, agora não. Perdão, creio que agora já deu 5 horas? Não, agora não, relaxa, tá tudo bem. O Guto tá falando Tá? pra te chamar pra pausar, pra ir embora. Ah, se vocês quiserem terminar, tudo bem. Só vou concluir em relação ao vídeo, né? Não, que isso. Ah, eu só tenho que ir ele embora. precisa sair. É, eu tenho que ir embora. Mas vocês podem continuar o papo aí. Tem Abre. Tá. tem um vídeo que fala do joio e do trigo, né? Então a pessoa vai lá e pega, né? E põe o joio.
O joio cresce junto com o trigo. Ele parece trigo, mas não é. Então você ele pega assim, faz assim com a mão, ó, a sopa não tem semente nenhuma. Aí você pega a semente do trigo e você faz a mesma coisa, você vê a semente do trigo. Você pega o trigo e você vê a semente. Então no nosso meio, não importa onde você tem pessoas boas e pessoas ruins. É o joio e o trigo misturado, entendeu? Então assim, vai ter pessoas que vai viver 200 anos no lugar e nunca vai aprender nada. Vai estar sempre ouvindo e nunca vai aprender nada. E tem pessoas que o pouco que ouve já aprende pela vida toda. Então depende de cada um. Então eu tenho uma coisa comigo que como que eu posso dizer? Que eu falei pro negócio do Gabriel, meu padrão nem sempre é aquela pessoa que está lá falando. Eu procuro ouvir tudo E separar o... e separar as coisas. Te convém que não te Ó, convém. isso aqui de fato é isso. Isso aqui para mim já não serve. Mas quando você fala de religião, da parte espiritual, é uma parte mais complexa, né? Porque vai muito pelo sentimento. Então eu diria que o ser humano ele é muito mais abstrato do que absoluto. E o que nos move são os sentimentos, né? E quando você fala do espírito, você está falando, eu acho que é sentimento, então é uma coisa diferente. Posso dizer para você que eu já ouvi coisas que parecia que só estava no lugar e parecia que a pessoa que estava falando só estava falando comigo. Entendo. Então, eu tenho uma coisa lá no meu hack que... Escrita lá no meu hack. Nesse dia, o irmão falou lá e parecia que era eu. Estava eu. Então, eu peguei, escrevi o que ele falou e coloquei tudo que eu queria. E aconteceu tudo que eu queria. Aconteceu tudo. Tudo. Por quê? Porque eu estava em sintonia. Porque eu entendi que aquilo era para mim. Era para mim. Não era para o outro que estava do meu lado. Você está entendendo? Então, assim, tem coisas que é muito particular. Tem coisas que você vai passar, por mais que você fale para o teu próximo, ele nunca vai entender. Nunca vai entender. Você vai ver conviver com uma pessoa muito tempo e você nunca vai conhecer aquela pessoa que está do teu lado. Nunca. Mas o que eu sempre falo é que você tem que ter sempre respeito. A pessoa que tem dignidade de caráter, tem algumas coisas que, por mais que seja difícil, ela não deixa se influenciar. As pessoas fracas, ela deixa. Então, mas a vida não existe certo. Acho que para a vida não existe certo ou errado, vamos colocar assim. Porque cada um tem sua visão, cada um faz o que acha que tem que ser feito, cada um segue o caminho que acha que é melhor. É como eu falei, tá certo, tá errado. Eu vou agradecer muito ao Medina por isso, porque, cara, você tem uma visão muito incrível, igual eu estava falando antes. E a gente aprende com você, né? Você falou, você tem esse negócio de ser empreendedor, então, tipo, a gente senta pra te ouvir, a gente gosta de escutar, você ouvir o seu ponto de vista de tudo. Você tem umas ideias muito da hora. Eu diria, quer ver uma coisa? Para você ser feliz, eu acho que você não precisa ter um mundo. Você tem que enxergar a tua vida da forma que você acha que é legal e trabalhar para aquilo. E você tem que entender que tem algumas coisas que vai tirar o teu sossego. Por exemplo, se você gastar mais do que você ganha, fatalmente vai chegar uma hora que você não vai dormir. Certo? Então, eu diria que uma das coisas que a gente tem que aprender, principalmente vocês que são mais novos, é lidar com dinheiro. Tem que saber lidar com dinheiro. Porque tem um ditado que dinheiro não leva desaforo. Você não sabe se você guardar muito, se amanhã você vai ter ele. Mas você não pode pensar dessa forma. Você não pode pensar dessa forma. Então, é uma coisa que te traz perturbação. Prejudica o relacionamento. Prejudica o relacionamento, porque a gente, por mais que a gente ame, a vida não é só. Tem outras coisas. Quando você pensa em casar, por exemplo, você entende que tem algumas coisas que nunca vai mudar. Principalmente as contas que chegar na tua casa. Água, luz, telefone. É só piorar e aumentar a conta. Escola, entendeu? E não é fácil. Então você precisa estar estruturado, vamos colocar assim nessa parte. Então você tem que saber lidar. Que nem eu falei, minha dificuldade é que eu fiquei 4 anos e meio desempregado.
Então eu aprendi, naquela época eu não tinha dinheiro para comprar um pão, que R$ 40 é muito dinheiro. Para quem não tem um centavo no bolso, R$ 40 é muito dinheiro. Entendeu? Então eu passei uma situação, hoje, a maior parte das coisas eu penso assim, se eu tenho dinheiro eu compro, se eu não tenho, eu não compro. Espero até conseguir, né? E uma coisa que eu aprendi é que nem no meu negócio do time. O negócio do time ainda não aconteceu ainda, tem tempo ainda. Estou há um ano trabalhando. Mas eu não deixo de dar ação. Mesmo mínima, eu não deixo de dar ação. Porque uma hora vai se firmar. Depois que você passa a ser mais conhecido, as coisas acontecem mais. Mas o que você não pode fazer? Você tem etapas que é muito difícil. Então você não pode desistir. Desistir é muito fácil. Continuar que é difícil. É muito fácil. É que nem eu, vou dar um exemplo, o Gabriel chegou uma época, não sei se ele comentou, mas ele queria parar a música. Falei, não, cara. Ele comentou assim. Não, você não vai parar. E falei pra ele, cara. Se você perder a sua oportunidade, eu te deserto. Poxa, não queria. Tá numa escola. Quantos tem a oportunidade de estudar lá? Muito pouco. Porque é difícil entrar. Se ele conseguiu, né? Poxa, eu falei pra ele, 2 escolas te chamou. As 2 melhores. Você tem um professor que vai ensinar o que você quer. Tem um professor, mas por quê? Porque deixou acumular tudo. Não deu ação na hora que tinha que dar. Aí chegou lá no final, achou que tudo estava muita pressão e queria mais fácil fazer o quê? Desistir. É fácil desistir. Aí que eu falei para ele, a vida é feita de ciclos. Não importa se ele vai usar isso ou não. Ele tem que chegar. Não entrou? Vai até o final agora. Porque se ele deixar, eu falei para ele, se você deixar de fazer isso hoje, quando você chegar lá na frente, você vai olhar para trás, é como se faltasse um pedaço de você. É como se faltasse um pedaço. Poxa, ele tem um pai que é luthier, que ensinou ele a tocar, que hoje ele toca o instrumento, que hoje ele estuda numa escola conceituada do Brasil. A outra escola que também chamou ele. E aí, do nada, pai, tomei a decisão, vou desistir. Não. Graças a Deus eu tirei isso da cabeça. Mas é muito fácil desistir. Muito fácil mesmo. Agora, por exemplo, se a gente não está do lado, desiste. Nessa hora que às vezes o filho não entende o pai. Talvez lá no início ele não entendeu porque eu impus para ele fazer. Entendeu? Mas o que eu fiz sempre... Foi pensando no bem dele, né? Pensando no bem dele. É que nem eu falo, ele só vai entender algumas coisas quando chegar lá na frente. Quando estiver velho. Entendeu? Então, assim, hoje eu procuro valorizar mais meus pais. Meu pai está com 77 anos. Vai chegar uma hora que eu não vou ter meu pai nem minha mãe. Então, eu não deixo de ir lá. Toda semana eu vou ver meu pai e minha mãe. E vejo que quando ele demora um tempo, eu tenho que visitar o avô e a avó. Porque vai chegar uma hora que você não vai ter. Então, esse tipo de coisa, o sentido da vida talvez seja isso. É um cuidar do outro. É um cuidar do outro. É construir. Tem gente que passa a vida trabalhando, só trabalhando. Porque quer ter um carro, não sei das contas, porque ter uma... Isso é importante. Mas não é o sentido, talvez. Não é o sentido. E a pessoa trabalha tanto que ela já tá, tipo, no modo automático, sabe? Acordar, Isso. trabalhar, chegar em casa, dormir, acordar no outro dia, trabalhar, e ela não tem uma vida além do trabalho. Isso. Porque para ela só tem aquelas contas para pagar, aquilo ali para comprar, e só isso. Você reparou que, por exemplo, na época que a gente vive, o que mais nós temos é gente com problema de ansiedade, depressão. Eu vim falando isso hoje para meus amigos. Eu falei, cara, a nossa geração é a geração que mais está tendo problemas psicológicos. Não aguenta e pressão. não está aguentando a pressão. Não aguenta pressão. Minha mãe conta, meu avô conta as histórias deles de antes, e eu falo, e eu comparo com a nossa de agora. Eu fico, isso existiu de verdade? Vocês passaram por isso mesmo? Porque Com certeza. eu olho para as pessoas hoje e eu falo, não veio com falha, não é Por possível. exemplo, quantos, talvez, de vocês que fariam o que eu faço com 50 anos? Nossa,
Sei nem contar, não, eu acho que nem tem. Você está entendendo? 1 a cada 100. É isso daí, é diferente. Não é que é diferente, é que assim, são gerações diferentes, visões diferentes. Vocês são, assim, vou colocar vocês, vamos colocar assim, vocês são, como que eu posso? Para vocês tem que ser muito, muito rápido. É porque a geração, eu vejo tiro básico pelo Gabriel, celular, vocês perdem muito tempo no celular. Porque a amizade está aqui, lógico, eu carrego muitas coisas aqui. É importante? É importante, mas não é tudo. Então, você pode ver, eu não sei, é diferente, porque eu vejo o Gabriel, quando está jogando videogame, meu amigo. Meu amigo, se eu não conversasse tete a tete, para mim não é meu amigo, é meu colega. Entendeu? São coisas assim diferentes. Ao mesmo tempo que vocês têm um mundo aqui, talvez vocês tenham muito conhecimento e pouca sabedoria. Talvez a sabedoria vocês vão adquirir com o tempo. Com o tempo. Porque isso daqui tem muitas coisas boas, mas tem muitas coisas que não prestam. E você carrega o bem e o mal com você. Aqui, ó. Celular. Você conseguiria viver sem isso aqui? Sinceramente, É. não. Não. Não consigo. Por quê? Você carrega aqui suas reuniões, seus amigos, seus bate-papo. Tudo. E às vezes falta o quê? Isso aqui. Diálogo. Assim. Não, tete a tete. É. Falta isso daqui. Tete a tete. Porque assim, por incrível que pareça, o Gabriel é muito mais tímido do que eu. Eu conseguiria iniciar uma conversa com qualquer pessoa tranquilamente. Ele já é mais... Tem que melindramente, entendeu? Talvez acho que a maior característica do jovem é dessa forma. É muito bom nisso, mas talvez falta mais isso. Fala com pessoas que nunca conheceram no celular, mas chega pessoalmente, pode ser a mesma pessoa que você conversou no celular. Vai ser diferente. Você não vai ter a mesma liberdade. liberdade que você conversava pelo celular. Qual é a diferença? Por isso que eu te falo, eu prefiro uma aula presencial do que uma EAD. Sempre prefiro desse jeito. Porque a gente tem que se relacionar. A gente vai aprender, eu tenho isso comigo, é meu entendimento. Que eu aprendo muito mais conversando do que talvez na mensagem, não olhando. Eu sempre preferi a aula presencial. Uma aula presencial, uma aula virtual nunca vai substituir uma aula presencial. Nunca. No meu entender. Mas a tendência hoje é muito mais... Você pode ver que vocês fazem muita coisa para o computador. Tem empresas adaptando esse modo Computador. home office, não estão mais tendo presencial também. Mas assim, eu prefiro ir lá No lugar de fazer. Tudo conversar com a presencial. pessoa, enxergar, que nem fosse Tomé, né? Tomé disse que Tomé só que ele tá vendo nas coisas, né? Então é desse jeito. Eu tenho isso comigo. Não que o método hoje talvez seja inevitável, mas eu acho que falta... Por isso que talvez o ser humano ele vai passando o tempo e ele vai ficando mais frio. Mais frio. Mais frio. E você pode ver que às vezes menos diálogo. Menos diálogo. Quando pega um para conversar com o outro aqui, você fala cada coisa que você fala, boa, eu falaria isso pessoalmente? Exatamente. Nem pensar. Nem pensar. Acho que é porque a pessoa não tá olhando você. É isso Você tá mesmo. teclando. Você pode estar o quê? No ônibus e teclando com alguém falando coisa que você não falaria pessoalmente. É isso daí. É isso daí. Parece que é que nem aquele cara antigamente que para ele ter coragem para falar com uma pessoa, ele bebia. Sim. Enchia a cara. Hoje você não vai se encher a cara, é só você ter um celular. No celular, é isso daí. E você pode ver que esses bichos aqui é caro pra caramba, né? Tá aumentando cada vez mais. Daqui a pouco tá no preço de um carro. Não, já tem celular que tá no preço de uma moto, que alguém poderia... Sim, os iPhone da vida aí eu não pago. Eu não pago. Porque pra mim, isso daqui, se eu tiver pra ver, talvez entrar no meu Facebook aqui pra ver pra postar minhas coisas, entendeu? No Instagram, ver algum vídeo do YouTube, passar uma mensagem, pra mim é... E de repente receber uma ligação, porque você nem ligação você recebe mais. É mensagem hoje em dia. É mensagem. É Ligação raro de cobrança. Isso, No e máximo. é raro alguém ligar para quando liga para pedir para cobrar.
É. ou para querer vender alguma coisa. É desse jeito? Sim. Então, aí você tem um WhatsApp aqui, Geralmente as pessoas mais velhas que ligam, porque também, né? Tem alguns que até preferem. é a mesma coisa, é. quer ver, ó? É, Eu, por exemplo, eu tenho alguns canais na televisão que eu não assisto. Por exemplo, eu não assisto o Globo. Não assisto o Globo. Muitos canais eu nem perco meu tempo. Eu prefiro ver algum... Quando eu quero saber alguma notícia, eu vou no YouTube. Entendeu? Tem Porque site de notícia também. eu tomo cuidado. Tomo cuidado. Porque assim, você pode não acreditar, mas eu acho que depois que houve a mudança do governo, saiu o anterior e entrou esse, muitas coisas veio à tona. Muitas coisas veio à tona. Então você tem que tomar muito cuidado. O que eu vejo hoje? Que a mídia ela nos manipula. E nos Muito. manipulou por muito tempo. Só que com a internet, tem coisas boas. Hoje você consegue comparar para saber se aquele meio de comunicação está sendo verdadeiro ou não. Você está entendendo? Porque assim, saem muitas coisas que quando você vai na fonte e para ouvir, você vê que é diferente. Estou falando de você olhar lá e ver o que está escrito na manchete. O segredo não está na manchete, está nas pequenas letras. Quando você vai comprar um carro que tem um anúncio, você pega um panfleto, você pode ver lá que o carro aparece gigantesco. Tudo bonito, Vai chamar lindo. atenção porque é aquele carro. Você está entendendo? Aí, onde está o segredo? Naquelas letrinhas bem pequenininhas. Porque para você comprar aquela coisa bonita, você vai ter que seguir aquelas letras pequenas que estão lá embaixo. Só que por que eles não colocam aquela letra grande? Porque Porque vai fazer com que você não olhe isso aqui em cima. A mídia, você tem que tomar muito cuidado. É a mesma coisa, eu estou aqui falando com você. Se você quiser distorcer tudo o que eu falei, é a famosa as narrativas. Jogo de palavras. Entendeu? Eu jogo com aquilo que me interessa. O que não me interessa. Então, o que está acontecendo, a gente tem que parar e observar, porque o que acontecia também antigamente era muito grave. Muito grave. Então, assim, hoje está muito extremo. Ou você é isso, ou você é aquilo. Falando de uma maneira geral. Mas o que move tudo isso aqui? Interesse, dinheiro. Você tem que tomar cuidado. Então, nem tudo, que nem eu falo para ela, nem tudo que você ouve é bom, mas também pode ser que não seja errado. Mas quem tem que tomar a decisão? Você não pode deixar que uma outra pessoa venha te influenciar. Vou voltar de novo na igreja. O pastor está lá na frente. Ele está pregando. Como você sabe que aquilo é para você ou não? Se você não conhecer do que ele está falando, como você vai ter entendimento? Porque se ele fala de uma passagem, ele fala porque ele conhece, no mínimo ele leu aquilo ali, ele conhece. Mas se você não conhecer alguma coisa, você não vai ter entendimento do que a pessoa está falando, ou do raciocínio, vamos colocar assim. Então você tem que tomar cuidado. Porque mesmo nesse meio, você pode ser manipulado. Se você é manipulado aí, já imaginou por um meio de comunicação. Não é você que cuida da tua vida. É os meios que falam o que você quer ser. Né? Vamos lá. Aí você vê lá uma pessoa linda, maravilhosa num lugar. O que ele está te vendendo? Num lugar bonito? Pô, que eu preciso também estar lá. O que muitas pessoas fazem? Vai lá sem condição, faz, pode estar lá. Então a gente é manipulado constantemente. Se você lê, por exemplo, a história do dinheiro, olha, eu sou partidário, estou falando nessa questão, mas eu não tenho tem esse negócio do PT e PSDB, não, eu já votei em todos, porque eu acreditava que aquele ia ser bom. Mas passou um momento para mim aquilo não é bom, vamos mudar. É isso que eu penso. Errando que você aprende. Vamos mudar. Por exemplo, hoje, uma coisa que eu observo, que eu não fazia,
eu não dava tanta atenção pro lado político. Eu não sabia o que estava acontecendo. O que eu fazia na hora de votar? Eu simplesmente votava lá na parte principal e aquelas partes que você tem que dar importância, que é o que vai formar a base, porque o principal não faz nada sem a base. Eu votava por votar. Então eu não sabia quem que era o deputado, quem que era o senador. E hoje, o que eu percebo? Que a pessoa principal, que geralmente a gente dá mais atenção, não faz nada se essa em volta não querer. E no final, quem que é o errado? O principal. E os bandidos, a maior parte está na onde? Na volta. Eu diria até para, se a gente possa usar esse exemplo, a gente tem que tomar cuidado com quem nos rodeia. Não é diferente. Porque a gente vai encontrar gente boa, mas vai encontrar gente que não presta. Então, eu estou muito cuidado. Hoje eu estou muito cuidado. E eu procuro orientar o Gabriel nessa parte. Nem tudo que você ouve, eu falo para ele, você não pode ser piolho. Piolho é aquele que vai para a cabeça dos outros. Eu falo para ele, que se for fazer alguma coisa, você tem que fazer porque você quer fazer. Não é porque o outro acha que você tem que fazer. Aquele lance de você sair com seus amigos. Só você não bebe. Todo mundo bebe. E você beber porque... Tá todo mundo bebendo? Não. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Não é assim. Eu sempre agi dessa forma. Sempre. Agora, um dia que vocês quiserem em casa, pode ir lá em casa. Eu tenho lá em casa o piano, como eu falei. Você tem um piano lá? Tenho. Então. Nossa, eu comprei gosto. comprei um piano digital. Tem um mês mais ou menos que eu comprei. Falei pro Gabriel. Eu comprei pro Gabriel, mas como ele tá muito atarefado, eu falei, eu vou aprender. Aí eu tô pagando aula pra mim, hoje para isso eu tenho aula. E já tô com um mês já fazendo algumas coisas já. Tô aprendendo, tô gostando. Todo dia eu pratico. Todo dia. Eu tenho vontade futuramente aprender a tocar piano porque é um instrumento que eu sou apaixonada. Sério, eu sou apaixonada. Eu tenho músicas clássicas no meu celular focadas assim no piano que eu amo. Eu adoro. Mas assim, o piano digital é mais barato, né? Eu paguei 4.800 no meu. Eu vendi um violino, falei, se eu vender o violino, eu compro o piano. Aí eu vendi o violino e comprei o piano. Mas assim, eu falei, eu nunca imaginei que eu ia aprender, mas tô gostando. Tô gostando. E se Deus quiser, daqui uns dias eu vou estar tocando alguma coisa aí sim. Ó. Perdão, qual é o seu nome? Israel. Israel. E ela? Michele. Michele. Você vê que é alguma coisa de M. Bom, eu acho que eu já falei pra caramba, né? E aqui a gente fica com muitas reflexões. Conhecemos o pai do Medina. O Gabriel, que estava com a gente, o Gabriel Panula, teve que sair mais tarde, mas eu encerro Israel aqui com nosso querido que a gente apresentou como luthier, mas mais conhecido como pai do Medina. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio do podcast e até o próximo.